Saudações a quem estiver a acompanhar a resolução deste exame. Você vai agora acompanhar a resolução passo a passo e super detalhada do exame de Biologia da 10ª classe, primeira chamada. Para resolver este exame, os alunos tiveram 90 minutos. Então, permaneça neste vídeo se quiser ver como um aluno preparado da 10ª classe devia ter respondido estas questões. Vamos logo à questão número 1. Ácidos nucleicos são macromoléculas constituídas por nucleotídeos. A linha A. Mencione as bases azotadas existentes no ADN. A linha B. Quais são os constituintes de um nucleotídeo? É assim, eu sei que vocês já ouviram falar de DNA e RNA. Agora, o que vocês precisam saber é que o DNA, assim como o RNA, são constituídos por nucleotídeos. E, por sua vez, os nucleotídeos são constituídos por fosfato, pentose e base azotada. Repito, o DNA, assim como o RNA, são constituídos por nucleotídeos. E, por sua vez, os nucleotídeos são constituídos por fosfato, pentose e base azotada. Certo? Agora, vamos nos focar aqui nas bases azotadas. Vamos agora saber quais são as bases azotadas que podemos encontrar no DNA e as que podemos encontrar no RNA. As bases azotadas encontradas no DNA são adenina, citosina, guanina e timina. Agora, as que podemos encontrar no RNA são adenina, citosina, guanina e uracila. Então, vocês conseguem ver que a diferença entre as bases azotadas que encontramos no DNA e no RNA está aqui nessas últimas duas bases azotadas. Enquanto no DNA nós temos a timina, no RNA nós temos a uracila. Agora, as restantes bases azotadas nós podemos encontrar no DNA, assim como no RNA. Muito bem, caro estudante, uma vez que compreendeu o que acabei de explicar, vamos juntos dar a resposta. A linha A. Mencione as bases azotadas existentes no ADN. A resposta para a linha A está bem aqui. Era só dizer o seguinte: as bases azotadas do ADN são adenina, citosina, guanina e timina. Agora vamos à linha B. Quais são os constituintes de um nucleotídeo? Ok? Esta resposta também está bem aqui. Era só escrever: os constituintes de um nucleotídeo são fosfato, pentose e base azotada. E se o estudante tivesse feito isso, teria aí somado os seus primeiros 3 valores. Vamos à questão número 2. Faça a correspondência entre os conceitos da coluna 1 com as respectivas definições na coluna 2. Na coluna 1 temos replicação, transcrição e tradução. E na coluna 2 temos as definições. Mas antes de lermos estas definições, eu gostaria de vos dizer que não podemos falar da transcrição, não podemos falar da tradução
sem falar do processo de produção de proteínas, sem falar de como o nosso organismo produz proteínas. Caro estudante, o processo de produção de proteínas ocorre em duas etapas. E a primeira etapa corresponde à transcrição. A segunda etapa corresponde à tradução. Agora, para compreenderem muito bem estes dois conceitos, eu fiz aqui o desenho de uma célula, onde nesta região aqui nós temos o núcleo e nesta região aqui nós temos o citoplasma. Agora nós vimos que a primeira etapa de produção de proteínas correspondia à transcrição. Meus amigos, a transcrição ocorre no núcleo. Agora, em que consiste a transcrição? A transcrição consiste na produção de RNA mensageiro. Este RNA mensageiro carrega a mensagem codificada que vai determinar o tipo de proteína que um organismo vai produzir. Então, depois de se produzir este RNA mensageiro aqui no núcleo, este RNA sai do núcleo para o citoplasma ao encontro do RNA transportador e os ribossomas. Agora, uma vez se concretiza este encontro entre o RNA mensageiro, o RNA transportador e os ribossomas, começa aqui a segunda etapa de produção de proteínas, certo? E como nós vimos inicialmente, a segunda etapa de produção de proteínas corresponde à tradução. A tradução ocorre no citoplasma, que é esta região aqui exterior ao núcleo. E em que consiste a tradução? A tradução consiste na descodificação da mensagem. Mas que mensagem? Descodificação da mensagem que o RNA mensageiro carrega consigo de lá do núcleo. Então, uma vez é descodificada essa mensagem, finalmente se produz a tal proteína, ok? Então fixem aí nas vossas mentes. Transcrição tem a ver com produção de RNA mensageiro. E a tradução, por sua vez, como o seu nome é bastante sugestivo, tem a ver com descodificação. Tem a ver com a descodificação da mensagem que o RNA mensageiro carrega. Muito bem, vamos agora falar da replicação. A replicação tem uma relação direta com a interfase. E por sua vez, a interfase tem uma relação com a mitose. Então, para percebermos muito bem, afinal de contas, o que é replicação, vamos começar falando um bocadinho da mitose. Ok, como vocês já sabem, a mitose é um processo de divisão celular, onde uma célula-mãe vai dividir-se em duas células filhas. E estas células filhas vão ter o número de cromossomas igual ao número de cromossomas da mãe. Ou seja, se a mãe tem aqui 46 cromossomas, as células filhas, cada uma delas vai ter também 46 cromossomas. Agora, o que você aí pode se perguntar é se a mitose é um processo de divisão celular e a célula-mãe tem apenas 46 cromossomas, como é que ao dividir-se, cada uma das células filhas terá 46 cromossomas? Era aqui suposto cada célula filha ter 23.
mas eu vou te explicar isso agora. Isto acontece graças à interfase. Justamente aqui no período S, a célula-mãe, antes de realizar a mitose, ela duplica o seu material genético. Ela duplica os seus cromossomas. Como podem ver aqui, ela tinha apenas 46 cromossomas. Então, na interfase, justamente na fase S, ela duplicou seus cromossomas. Então, a este processo de duplicação de material genético, a este processo de produção de DNA, corresponde à replicação. Então, a replicação tem a ver com a produção de DNA. Bom, uma vez eu tenho a certeza que você compreendeu estes conceitos, vamos responder à questão número 2. Temos replicação. Como acabamos de ver, a replicação tem a ver com a produção de DNA. Então, vamos corresponder à replicação com processo através do qual a molécula de DNA se duplica. 2. Temos transcrição. A transcrição vimos também que tem a ver com a produção de RNA mensageiro. Então, a transcrição nós vamos corresponder com processo de formação do RNA a partir do DNA. A mensagem contida no DNA é transcrita para o RNA mensageiro. E por fim temos tradução. Tradução também vimos que tem a ver com descodificação. Então, a tradução nós vamos corresponder com processo de conversão de uma sequência nucleotídica de RNA mensageiro numa molécula ou sequência poliptídica. Sim, esta conversão vocês podem entender como tradução. Tradução de uma linguagem dos nucleotídeos para uma linguagem poliptídica, ok? Então, no final, você terá realizado as seguintes correspondências aqui no número 2. 1, unimos com C. 2, unimos com A. E 3, unimos com B. E se você tivesse respondido desta forma, então você teria somado aí mais 1,5 valores. Ok? Vamos à questão número 3. A mitose é um processo contínuo que se realiza de forma semelhante na maior parte das células eucariotas. A linha A. Quais são as fases da mitose? Bom, como nós vimos na questão anterior, a mitose é um processo de divisão celular que ocorre em 4 fases. Então, a linha A era só responder. As fases da mitose são profase, metafase, anafase e telofase. A linha B. Mencione 2 aspectos da importância biológica da mitose. Bom, a mitose é extremamente importante uma vez que ela é peça-chave para reparação e substituição de células danificadas ou desgastadas no nosso organismo. Ela serve também como meio de reprodução assexuada para organismos unicelulares. E um exemplo concreto da ocorrência da mitose verifica-se quando nos machucamos. É graças à mitose que ocorre a restauração dos tecidos danificados, possibilitando a nossa cura. Certo? Vamos à questão número 4. Transcreva para a sua folha de respostas a alternativa que indica de forma correta uma situação exclusiva da meiose. E logo a princípio eu vos digo,
A. Divisão do centrômero. C. Encurtamento dos cromossomas. E D. Formação do fuso acromático. Ocorrem tanto na meiose assim como na mitose. E o que queremos é uma situação exclusiva da meiose. E isso verifica-se na alternativa B, emparelhamento dos cromossomas. Emparelhamento dos cromossomas é nada mais, nada menos que colocar dois cromossomas homólogos lado a lado. Um cromossoma da tua mãe e um cromossoma do teu pai. Então, no emparelhamento, nós colocamos eles lado a lado, de modo que possam fazer troca de partes cromossômicas. Então, uma parte do cromossoma aqui do teu pai vai para uma parte do cromossoma da tua mãe. E a parte da tua mãe, do cromossoma da tua mãe, também vai para uma parte do cromossoma do teu pai. Eles fazem troca de partes cromossômicas. E isso nós chamamos de crossing over. Então, tenha certeza aí que a situação exclusiva da meiose é o que se verifica na alternativa B. Marque aí. Muito bem. Vamos aqui à questão número 5. O que é que nos diz aqui a questão número 5? Os rapazes e as raparigas já nascem com os aparelhos reprodutores formados, que só se tornarão funcionais a partir da puberdade, altura do início do processo de gametogênese. A linha A. Defina gametogênese. Ok? Simples. Era só dizer que gametogênese é o processo de produção de gametas masculinos e femininos. Ok? É o processo de produção de gametas masculinos e femininos. Muito bem. Só de ter respondido assim, você tinha somado aí mais um valor. Agora, a linha B. Mencione os tipos de gametogênese. Bom, vamos aqui. Tipos de gametogênese. Nós temos dois tipos de gametogênese. A ovogênese e a espermatogênese. O que acontece na ovogênese? A ovogênese consiste na produção de gametas femininos. Significa que no final da ovogênese nós teremos aqui óvulos produzidos, certo? Agora, espermatogênese é o processo de produção de gametas masculinos. O que significa que no final do processo de espermatogênese nós teremos espermatozoides aqui produzidos, ok? Então, mencione os tipos de gametogênese. Era só dizer, os tipos de gametogênese são ovogênese e espermatogênese. E aí você tinha somado mais um valor. No total, número 5, tu tinhas aí dois valores. Muito bem. Vamos aqui agora ao número 6. O que é que temos aqui em 6? A genética é a ciência que estuda a hereditariedade. Faça a correspondência entre os conceitos de genética, coluna 1, e as respectivas definições, coluna 2. Parece que aqui neste exame temos de fazer muitas correspondências. Essa já é a segunda questão que temos de fazer. Ok, correspondências. Então temos aqui, na coluna 1, alelo, genótipo e homozigótico. Então, antes de partirmos para fazer as correspondências, eu acho melhor nós vermos aqui, entendermos o que esses conceitos aqui significam. Ok, genótipo é a constituição genética de um indivíduo, ok? E nós representamos de que forma? O genótipo nós representamos com aquelas letrinhas que vocês já conhecem. Azão, 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 azinho,
azinho, azinho. Atenção que o genótipo podia ser representado com qualquer letra aí, que te fosse pedida ou que te apetecesse. Ou seja, aqui podemos ter bezão, 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 bezinho ou bezinho, bezinho. Então, as letras podem variar, mas a forma de representar é um padrão, é uma regra, ok? Agora, qual é outra coisa importante que vocês precisam saber? Aqui nós temos 6 letrinhas, certo? Cada letrinha destas que estão aqui, quando nós analisamos separadamente, elas recebem o nome de alelo. Ou seja, este A é um alelo, este também é um alelo, este um alelo, este outro um alelo. Estes dois também são alelos, ok? Então, quando analisamos as letrinhas separadamente, uma vez que temos 6 letrinhas aqui, significa que nós temos 6 alelos. Agora, quando nós agrupamos as letrinhas 2 a 2, como estão a ver aqui, elas deixam de ser alelos e passam a ser genótipos, ok? Alelo, quando nós analisamos elas separadamente. Agora, genótipos é quando nós agrupamos elas 2 a 2. Basta agrupar 2 a 2, já estamos a falar de genótipo. O que significa que temos 6 alelos aqui, mas temos apenas 3 genótipos aqui, que resultam do agrupamento 2 a 2. Agora, quando o genótipo do indivíduo é representado por letras exatamente iguais. O que eu quero dizer com exatamente iguais? Quando o genótipo é representado por aqui, azão, azão, ambas letrinhas são maiúsculas, e temos aqui também azinho, azinho, ambas letrinhas são minúsculas. Quando o genótipo do indivíduo é representado desta forma, nós dizemos que tratam-se de indivíduos homozigóticos, ok? Para uma determinada característica. Agora, quando o genótipo do indivíduo é representado desta forma, uma letra maiúscula e outra letra minúscula, nós dizemos que trata-se de um indivíduo heterozigótico para uma determinada característica. Então, se você compreendeu isto, meu amigo, minha amiga, nada mais te pode parar. Então, vamos aqui dar a resposta. Ok? Temos aqui alelo. Alelo nós vamos ligar com C. O que nós temos em C? Forma alternativa de um mesmo gene. Sim, porque o gene é formado por 2 letrinhas. E essas letrinhas aí são alelos. E alelos são nada mais que a forma alternativa de um mesmo gene, ok? De um mesmo gene, ok? Então, vamos ligar com C. Agora vamos lá, 2. Genótipo. Genótipo, como definimos no princípio, é a constituição genética do indivíduo. Então, significa aqui 2, nós vamos ligar com A. Agora temos aqui homozigótico. Homozigótico homozigótico 3, vamos ligar com B, que diz apresenta 2 alelos iguais para a mesma característica. E eu expliquei aqui que alelos iguais, eles estão a falar de letrinhas que ambas sejam maiúsculas ou que ambas sejam minúsculas, ok? Então, no final do processo, você deverá ter correspondido da seguinte maneira: 1 com C, 2 com A e 3 com B, ok? E se você tivesse respondido desta maneira, você teria somado mais 1,5 valores. Ok, temos aqui a questão número 7. Em cobaias, a pelagem pode ser arrepiada, dominante ou lisa recessiva. Cruzam-se 2 cobaias heterozigóticas. A. Representa o cruzamento num quadro de Punnett. Use a letra azão, azinho. Muito bem, antes de representarmos este cruzamento no quadro de Punnett, vamos organizar muito bem
os dados. O que é que nós temos aqui? Vamos falar sobre as características. Vamos falar sobre as características. Aqui, em cobaias, a pelagem pode ser arrepiada ou lisa. Então, vamos colocar aqui. A pelagem pode ser pelagem arrepiada ou a pelagem pode ser lisa. Ou pelagem lisa. Muito bem. Dizem que a pelagem arrepiada é dominante. Então, vamos colocar aqui. A pelagem arrepiada é dominante. E a pelagem lisa é recessiva. Então, vamos colocar aqui que a pelagem lisa é recessiva. Agora, se a pelagem arrepiada é dominante, então nós vamos representar com A maiúsculo. Ok? Uma vez que disseram que nós aqui tínhamos de usar azão, azinho. Então, nesse caso, se a pelagem arrepiada é dominante, vamos representar com azão. Agora, como a pelagem lisa é recessiva, vamos representar com azinho. Muito bem. Então, já falamos aqui sobre as características destas cobaias. Agora, vamos lá falar um bocadinho do cruzamento. Cruzamento. Afinal de contas, o que estamos a cruzar? Estamos a cruzar aqui cobaia 1 e cobaia 2. Cobaia 2. Agora, a cobaia 1, assim como a cobaia 2, são heterozigóticas. Isso é importante. Então, vamos colocar aqui. Cobaia 1 é heterozigótica. Assim como a cobaia 2 também é heterozigótica. E lembram-se aí numa questão anterior que fizemos, quando se trata de um indivíduo heterozigótico para uma determinada característica, como é que nós representamos o seu genótipo? Vamos aqui, uma vez que é heterozigótico, vamos representar com um A maiúsculo e outro A minúsculo. Este é heterozigótico, então vamos fazer a mesma coisa, representar com um A maiúsculo e outro minúsculo. Ok? Depois de tirarmos os dados desta forma, caros estudantes, nós estamos prontos, estamos preparados para fazer aí o quadro de Punnett. Então, vamos representar no quadro de Punnett, que é justamente o pedido da linha A. Então, na linha A, nós temos que representar o cruzamento no quadro de Punnett. No quadro de Punnett. E para fazer isso é simples. Vamos construir primeiro o quadro. 1, 2, 3, 4. Agora vamos fazer o mesmo na horizontal. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Esta região aqui no canto nós vamos dividir. Esta região no canto vamos dividir. Agora o que vamos fazer? Deste lado nós vamos representar a cobaia masculina. A cobaia masculina. Representamos a cobaia masculina. E deste lado aqui embaixo vamos representar a cobaia feminina. Vamos representar a cobaia feminina. Muito bem. Quais são os genótipos? Uma vez que eles são heterozigóticos, nós vimos que aqui deveríamos colocar o seguinte. A cobaia masculina e a feminina são heterozigóticos. Então, é só colocarmos aqui azão, azinho. Deste lado também colocarmos azão, azinho. Certo? Agora vamos efetuar este cruzamento. Azinho com azão com azão. Nós teremos aqui azão, azão.
Depois, azão com azinho, teremos azão, azinho. E depois, azinho com azão, fazemos azão, azinho. Sempre vamos começar com o azão, depois o azinho. Agora, azinho com azinho vai resultar em azinho, azinho. E desta forma, nós fizemos o cruzamento no quadro de Punnett. Vamos agora à linha B. Qual é o fenótipo e o genótipo da descendência resultante deste cruzamento? Então, o cruzamento foi este que nós fizemos. A descendência são estes 4 aqui que resultaram do cruzamento. 1, 2, 3, 4. Então, quando dizem qual é o fenótipo, aqui na verdade querem saber quantos deles, querem a proporção fenotípica, querem saber quantos deles têm pelagem arrepiada e quantos deles têm a pelagem lisa. Então, para nós dizermos isso, vamos fazer a seguinte análise. Temos aqui azão, azão. Queremos saber se este terá pelagem arrepiada ou pelagem lisa. Então, olha, o azão, nós vimos que o azão é dominante. E o que tem a característica dominante aqui é pelagem arrepiada. Logo, azão, azão vai representar o que é pelagem arrepiada. Muito bem. Agora temos azão, azinho. Azão, azinho aqui representa pelagem lisa ou pelagem arrepiada. Repare, temos o azão, que é dominante e que representa a pelagem arrepiada. Mas também temos aqui o azinho. Mas o azinho é característica recessiva. Então, se for encontrar azão, azinho, o que vai predominar é a característica dominante, que é a do azão. Logo, vamos escrever pelagem arrepiada. E por fim aqui temos azinho, azinho. Azinho, azinho. Uma vez que aqui não temos a característica dominante, que é o azão, logo temos apenas aqui característica recessiva. E a característica recessiva, estamos a falar de pelagem lisa. Então, este aqui terá pelagem lisa. Muito bem. Agora, qual é a proporção fenotípica, né? A proporção fenotípica será a seguinte. Aqui temos o primeiro filho, né? O primeiro filho ou filha destas cobaias, teremos aqui que tem pelagem arrepiada. A seguir temos azão, azinho. Também terá pelagem arrepiada. E a seguir teremos aqui o terceiro que também terá pelagem arrepiada. Então, a proporção vamos dar da seguinte maneira. Temos 1, 2, 3 filhos, né? Temos 3 filhos sobre quanto? O resultado no total são 4 filhos. Então, 3 sobre 4 de pelagem arrepiada. Ok? Então, vamos pôr ponto e vírgula aqui. Reparem que restou este azinho, azinho, que tem que seria o filho com a pele lisa. Então, vamos fazer o seguinte. Temos 1 sobre... No total, temos quantos filhos? 4. Então, 1 sobre 4 de pelagem lisa. Muito bem. Acabamos agora de dar a proporção fenotípica. Ok, uma vez que acabamos de dar a proporção aqui, a proporção fenotípica, vamos agora dar a proporção genotípica. Quando falamos de proporção genotípica, estamos a falar, o foco deve ser depositado aqui nos genótipos. Reparem que temos genótipo azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Então, eles querem saber quantos tem genótipo azão, azão, quantos tem genótipo azão, azinho. E é isso que nós havemos de fazer agora. Então, é só olhar. Vamos lá aqui, vou separar.
proporção, vou colocar aqui, proporção genotípica. É só olhar quantos tem o genótipo azão-azão. É apenas um, então vamos colocar 1 sobre 4, que é o total de resultados de azão-azão. Pronto. Vamos fazer o mesmo com todos os outros. Ponto vírgula. Aqui temos dois fios com azão-azinho, azão-azinho. Então, são 2. Será 2 sobre o total de resultados, que são 4. De quê? De azão-azinho. Ok? Ou seja, aqui serão de indivíduos heterozigóticos. Agora, e por fim, temos aqui quantos tem o genótipo azinho-azinho. É só colocar aqui, temos 1 de 4 possibilidades. Então, vamos colocar aqui 1 sobre 4 de azinho-azinho, certo? Então, temos aqui um indivíduo homozigótico, 2 heterozigóticos e um outro aqui homozigótico. Então, 2 homozigóticos e 2 heterozigóticos. Então, é assim que você poderia ter respondido a esta questão. Caríssimo estudante, é assim. Se estiver a gostar, se subscreva e ative o sino de notificações para estar a par deste tipo de conteúdo aqui no canal. Muito bem, vamos aqui à questão número 8. O que é que temos? O síndrome de Turner é caracterizado pelo cariotipo XX0, monossomia. Cite 3 manifestações que caracterizam esta anomalia. Ok? Primeiro dizer que síndrome de Turner é uma doença que é comum em mulheres, ok? Uma mulher normal, uma mulher sem esta doença, apresenta cromossomas XX. E uma mulher com esta doença, ou seja, uma mulher com síndrome de Turner, apresenta cromossomas X0, ou seja, possui falta de um cromossoma sexual. E por ela possuir falta de um cromossoma sexual, apresenta geralmente as seguintes características: baixa estatura, não tem período menstrual, tórax largo, pouco desenvolvimento dos seios e várias outras características. Estas foram as que eu selecionei aqui para si. Então, era só responder. As 3 manifestações que caracterizam esta anomalia são, e você escolhia aqui, eu poderia escolher baixa estatura, não tem período menstrual e tórax largo. Você aí também poderia ter feito a sua escolha se você tivesse estudado. Ok, então vamos para a questão número 9. Vamos lá aqui, questão número 9. O que é que temos? A ecologia estuda as relações entre os seres vivos e o seu ambiente. Defina biosfera, isso na linha A, e B, mencione 2 fatores abióticos. Ok? Muito bem, vamos começar aqui com a linha A. Defina biosfera. Bom, a definição mais simples, mais calma que eu posso te dar é a seguinte: biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas. E simplesmente escrevendo isso, você tinha aí mais um valor. Agora, mencione 2 fatores abióticos. Como vamos fazer aqui? Para início de conversa, você tem que saber que na natureza nós temos fatores bióticos e fatores abióticos. Os fatores bióticos correspondem à parte viva da natureza, ou seja, estamos a falar das plantas, animais, fungos, bactérias, ok? Agora, fatores abióticos
está-se a falar mesmo dos fatores físicos e químicos que influenciam na vida dos fatores bióticos, ok? Que influenciam na vida das plantas, animais, fungos, bactérias, ok? Os fatores abióticos também podem ser vistos como a parte não viva da natureza. Então, estamos a falar de quê? Temperatura, água, vento. E eles te pediram apenas para mencionar 2 fatores abióticos. Então, você nem precisava escrever tudo isto que eu coloquei aqui. Era simplesmente colocar aqui. Era simplesmente colocar temperatura e água. Ou colocar qualquer outro fator abiótico aí. Temos solo, temos vários outros. Então, você precisava escolher apenas 2 para colocar aqui. E feito isso, no final, respondendo corretamente aqui no número 9, você somaria mais 2 valores. Muito bem, vamos à questão número 10. Na questão número 10, temos aqui: um boi está cheio de caraças fixas à sua pele, sugando seu sangue. A linha A que tipo de relação biótica interespecífica se refere à frase? A linha B, justifique a resposta. Ok, antes de partir para dar a resposta, você precisa entender um pouco mais sobre relações bióticas. Bom, as relações bióticas dividem-se em 2. As relações bióticas podem ser intraespecíficas, quando ocorrem entre mesmas espécies. Podem ser também interespecíficas, quando ocorrem entre espécies diferentes. Certo? Ok, agora nós iremos nos focar nas relações interespecíficas, porque, como pode observar, estamos a falar de caraça e boi, que são claramente de espécies diferentes. Agora a questão é: que tipo de relação interespecífica se trata? Ok? Existem várias relações interespecíficas, mas existem 2 que causam muita confusão nos estudantes. E são elas, estão aqui, a predação e parasitismo. Então, vamos diferenciar aqui essas 2. Bom, predação. Na predação, uma espécie mata e se alimenta de outra, ok? Este é um processo que normalmente é rápido e violento. Agora, o parasitismo, o que acontece aqui no parasitismo? Uma espécie, né, o tal parasita, instala-se numa outra espécie que serve de hospedeiro com o objetivo de se alimentar dele. Ok? Este processo não é necessariamente violento e o parasita aqui não quer matar de imediato o hospedeiro, uma vez que muitas vezes a morte do hospedeiro implica a morte do parasita. Ok? Então, analisando o exercício 10, você vai concordar comigo que este exercício relata uma relação desarmônica entre espécies diferentes denominada parasitismo. É isso mesmo. Então, a linha A é só dizer que trata-se de parasitismo. Agora, B, justifique. Era só dizer que trata-se de parasitismo porque a caraça atua como parasita que se instala no hospedeiro, que é o boi, e se alimenta do seu sangue, sem pressa nenhuma de ter o boi abatido. Ok? Isto é muito importante mencionar porque é uma das coisas que diferencia o parasitismo da predação. Ok? Então, esta foi a resolução do primeiro exame no canal. Espero que seja útil e dizer também que a equipe está aberta a sugestões, críticas, elogios.
Portanto, use e abuse dos comentários e até a próxima.